Bênção. Maravilha. Eu tenho certeza, queridos, que a igreja foi muito edificada, né, com as palavras aí do pastor Zezinho. E nós vamos hoje dar continuidade nas parábolas de Jesus, já terminando esse grande percurso aí, aprendendo com o mestre, verdades que são preciosas e, por que não dizer, verdades exclusivas para a igreja do Senhor Jesus. Quero convidar você, abra comigo em Lucas 17. Temos aí 3 versículos para nós nos inspirarmos para esse estudo nesta manhã, versículos 7 a 10 de Lucas 17. Acompanhe por gentileza a leitura da palavra. Diz assim: Qual de vós que tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Deus, nós, mais uma manhã, estamos aqui em prontidão para ouvir a Tua voz. A nossa mente, ó Deus, o nosso coração estão, ó Deus, nesta manhã voltados para o Senhor, não porque o nosso coração e a nossa vontade sempre é estar na Tua presença, porque somos pecadores e carnais, mas o Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, nos inspira a estarmos na Tua casa, para cumprirmos o Teu querer, cumprirmos a Tua vontade, e que esta palavra, Deus, ela possa ministrar verdade ao nosso coração, e que possamos sair daqui não apenas instruídos, mas que possamos sair daqui alimentados, para a glória do Teu santo nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos tratar nessa parábola. Que parábola é essa? A parábola do fazendeiro e do servo. Nós vamos tratar aqui com os irmãos de um tema que é muito importante para a nossa vida. Eu creio que se nós estamos salvos por Jesus, se nós estamos salvos em Jesus, melhor assim dizendo, há uma proposta por detrás. Se nós, inclusive, temos a oportunidade de vir à igreja e congregarmos, se temos a oportunidade de fazer a obra de Deus, há um legado do Senhor por detrás aqui. Né? Então, quero tratar com os irmãos acerca desse serviço a Deus. O que significa servir ao Senhor? Qual que é a essência desse serviço? Né? Essa parábola muito curta, ela já nos apresenta no seu próprio contexto esta grande ideia de alguém que está servindo. Podemos analisar aqui 4 momentos desta parábola que já vão nos abrir o entendimento daquilo que o Senhor ele quer para o nosso coração no que diz respeito a servir a Ele. Primeiro, você observa alguém que está empenhado em uma tarefa, alguém que está empenhado na tarefa de um senhor, um servo, e por sinal não um servo, um empregado de um patrão, um servo escravo. E quando a gente pensa em serviço, eu quero de antemão analisar isso com você. O serviço que nós prestamos a Deus não é um serviço, queridos, aonde Ele faz conosco um contrato de trabalho, trabalhador para empregado. Não, Ele não fala com você, você vai trabalhar durante 1 ano e você vai receber alguma coisa. Ou se você for fiel e tal, mediante o seu mérito, você vai receber alguma coisa além. Não. O servo que o Senhor ele espera, o servo a quem o Senhor ele instrui,
é aquele servo do termo grego doulos, que quer dizer um servo escravo. Não um servo que está ali simplesmente para servir a um senhor. Não, ele não tem escolha. Então, aqui, primeiro momento, um servo que está cumprindo essa missão. Ele está lá na lavoura, cuidando do campo, ele está fazendo tudo direitinho. Mas será que quando ele chega à casa do seu senhor, afinal de contas, ele foi muito fiel àquele serviço, ele trabalhou duro, o dia inteiro, ele deu a sua vida ali aquele dia para fazer o melhor para o seu senhor. Será que quando ele volta para casa, será que o senhor está preparando ali um grande banquete para aquele servo ser beneficiado daquele serviço que ele prestou ao seu senhor durante o dia? E aqui em tom de pergunta, Jesus ele já dá a resposta. Né? Ele faz uma pergunta aos discípulos: é isso que acontece? Um servo que trabalhou o dia inteiro, deu duro, batalhou, voltou para casa, o que ele vai receber quando ele chega lá à mesa do seu senhor é um banquete? É isso que acontece, meus discípulos? A resposta é não. Porque não é essa a proposta. Né? Pelo contrário, ao invés de ele chegar em casa e ser recebido por um grande banquete do seu senhor, ele terá que fazer ainda alguma coisa, terá que cingir o seu senhor, terá que preparar a mesa, terá que preparar, quem sabe, o alimento para o seu amo e vai ainda servir o seu amo. Essa é a proposta de um servo escravo. Depois de tudo isso, de ter trabalhado duro durante o dia, chegar em casa, ainda ter que preparar o alimento para o seu senhor, aí sim, depois de tudo isso, ele vai poder se beneficiar da refeição. Ainda traz Jesus um adendo nessa parábola. O camarada fez tudo certinho, até se alimentou, graças a Deus, o Senhor ainda foi benevolente, misericordioso, ainda permitiu uma boa refeição para ele no final de tudo. Mas Jesus faz ainda uma pergunta: será que no final dessa história, esse servo, lá na sua reflexão íntima, ele com ele mesmo, consigo mesmo, ele não há de perguntar: esse Senhor deveria me agradecer. Esse Senhor deveria sim me elogiar, deveria falar muitas coisas boas acerca de mim, porque eu fui fiel o dia inteiro. Inclusive ainda servi a mesa e aceitei alimentar por último. Dê a ele o alimento para depois me servir. A parábola termina dizendo, queridos, que esse servo não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? Porque aqui nós encontramos a expressão máxima dessa parábola, você vai observar comigo, está aí no versículo 10. Quais são as últimas palavras desse servo? Eu, como os meus colegas, nós como servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Não fizemos mais nada a não ser a nossa obrigação. Isso é a compreensão de um servo. Um servo de Deus é aquele que entende e compreende esta verdade singular. Não fizemos nada mais, não fizemos nada menos a não ser isso. Fizemos aquilo que era o nosso dever. E por isso ele se intitula como um servo inútil. Um servo inútil. Nós vamos entender no decorrer do nosso estudo o que quer dizer essa inutilidade. Vamos parar um pouquinho aqui, mas eu creio que você entendeu muito bem o contexto, já fizemos a leitura e a explanação da parábola. Eu quero então pensar com os irmãos aqui nesta manhã. Esse tema, irmãos, ele é muito importante porque nem sempre nós servimos de forma correta. E talvez, além do mais, eu ainda vou dizer algo para você e para mim, que a gente tem que também analisar, começar por nós mesmos. E nem sempre aquele que diz que serve, de fato serve. E agora, ainda mais eu vou pensar com você nesta manhã, a título de introdução, que por que o Senhor permite os servos, aqueles que aparentemente dizem que servem, mas na verdade não servem. Se eu entendo, eu vou já responder para você essa pergunta.
Se eu entendo de antemão que tudo é para a glória de Deus, tudo é para o louvor de Deus, é como aquela questão: nem tudo é correto, nem tudo é pregado de forma honesta, nem tudo é anunciado de forma precisa, mas algo está sendo anunciado. É mais ou menos assim, você pode me perguntar naquela parábola que nós já mencionamos, a parábola do joio e do trigo: por que o Senhor permanece com o joio no meio do seu trigo? Por que ele ainda não arrancou? Queridos, o joio, querendo ou não, ele tem também uma finalidade. Não é? Não é por meio do joio que a gente também é trabalhado. Não é isso? Não é por meio das imperfeições, tanto dos crentes quanto dos não crentes, inclusive não crentes dentro da própria igreja, que nós vamos sendo lapidados por Deus. Então, eu quero entender que é o seguinte: no quesito servidão, esse assunto ele é muito amplo, nós não podemos julgar, não podemos dar a nossa nota, não podemos fazer nada disso. Mas devemos entender o seguinte: se alguém está servindo, se alguém está fazendo a obra, se alguém está movendo algo para Deus, Deus está permitindo, apesar de alguns fazerem errado, porque o reino dele está sendo acrescido, apesar das imperfeições dos servos. Agora, todavia, entretanto, contudo, eu quero analisar para o meu coração, dentro desse estudo que nós vamos tratar aqui, não simplesmente um propósito de vir à igreja servir, não. Eu quero ir além de ser um servo. Eu quero ser um servo aprovado. Eu não quero fazer parte daqueles que servem simplesmente por um propósito de Deus que Ele permite para que a igreja se avance, o reino dele seja reconhecido. Não, eu quero ser um servo que de fato faz e vai ser um dia recompensado na glória, entendendo que eu fiz a coisa certa. Tá? Então, é sobre isso que eu gostaria de pensar com você. Porque eu, você, nós, queridos, podemos estar servindo a Deus e está tudo errado. Sabe? Aquela questão de estarmos na igreja, pensando que estamos fazendo a obra de Deus, e na verdade não estamos fazendo nada que agrade, na verdade, Ele, no sentido de receber lá na frente a recompensa. Podemos estar num propósito, igual eu falei, Deus está permitindo. Você está fazendo algo para Deus, você está evangelizando, mas talvez evangelizando não com a intenção correta. Deus está permitindo, tá, porque afinal de contas está trazendo fruto também. Não quer dizer que não traz fruto, pode trazer fruto, pode trazer resultado. Mas será que é a forma correta de se fazer? Nós estamos fazendo de forma que, de fato, o Senhor tem visto em nós autenticidade? Então, queridos, eu quero trazer aqui algumas aplicações para mim e para você, para nossa reflexão acerca desta proposta de serviço. A primeira coisa que eu quero pensar com você aqui, que essa parábola nos remete, e é uma pergunta que nós devemos fazer para o nosso coração. Ou se nós não fazemos, talvez, vamos dizer, até sem perceber a gente está fazendo. O que eu ganho com isso? O que eu ganho em servir? O que eu ganho em estar na igreja, cumprindo um papel, um ministério, uma função, uma atividade, onde eu estou ouvindo constantemente, como nós ouvimos aqui pela irmã Cida, e precisamos, inclusive, nos envolver na obra. O que nós ganhamos com isso? Aí nós entendemos o porquê de Jesus, inclusive com base nessa pergunta, narrar esta mensagem aqui, esta parábola. Não vamos ler, mas só para os irmãos terem uma noção, Jesus ele conta essa parábola num contexto onde os discípulos estão pedindo a ele mais fé para fazer a obra, inclusive. E esta obra que Jesus se refere aqui primariamente é uma obra de envolver-se com pessoas a tal ponto de amá-las e perdoá-las. Chega os discípulos a perguntar para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Já no coração, né? Com a resposta na língua, na ponta da língua, o máximo, 7 vezes. Aí Jesus ele fala que muito mais que isso, não é? Muito mais que 7 vezes. Vamos ler o texto, o que diz aí? Olha só, observe comigo. Analise aí, versículos 3. Vamos começar pelo 3.
Se teu irmão pecar contra ti, acautelai-vos. Repreende, se ele se arrepender, você vai perdoar. Se por 7 vezes o dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu não sei se os irmãos entenderam, eu não sei se você compreendeu o que está aí. Irmãos, serviço a Deus, ministério. Se você guardar esta verdade e pedir a Deus força para fazer o que eu vou te dizer agora, no quesito ministério, você já não precisa ouvir mais nada daqui para frente. Se você guardar isso no coração e ficar firme no que eu vou te dizer, você já aprendeu a lição nessa manhã. Eu vou dizer para você o seguinte, o que Jesus queria daqueles discípulos como serviço, era exatamente o que está aqui nesse texto. Dedicação ao ponto de amar, perdoar, compreender as imperfeições, ser instrumento espiritual de Deus para mudar o coração do pecador. Nas entrelinhas de tudo isso é o seguinte, se tudo que nós fizermos para Deus, seja cantar, seja pregar, seja evangelizar, seja visitar, se nós perdemos o prumo desta realidade do amor, não há serviço autêntico, verdadeiro e recompensador. É por essa razão que o apóstolo Paulo, você conhece muito bem aquele texto, 1 Coríntios 13, né? Sem amor nada vale. Sem amor não adianta eu fazer, inclusive, uma boa ação de distribuir todos os meus bens aos pobres. Porque aquilo ali foi uma atitude de serviço, mas não uma atitude de serviço correta. Então, queridos, guarde isso no seu coração. O que é servir? Servir, esse verbo servir, que tem tudo a ver com adoração, tem a ver com amor também. Adorar a Deus é amá-lo na sua essência, na sua grandeza. E você reflete que você ama Ele de verdade quando você também transporta esse amor para com a vida do seu amado e querido irmão, em todas as suas debilidades. Então, quando nós perguntamos, essa pergunta ela é muito importante, o que eu ganho com isso? É o que os discípulos estão, na verdade, questionando. Mas pera lá, se eu tenho que perdoar 7 vezes, isso é muito intenso, sabe? Se eu tenho que amar, é isso que é verdade. E o que eu ganho com isso? Por isso eles falam, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não estou entendendo. Aumenta a minha fé para que eu caminhe nessa premissa, porque no meu coração eu não compreendo isso. Isso para mim não é deleite, isso para mim não é serviço. Mas Jesus, ele bate o martelo. Se você não servir dessa forma, não serve. Então, primeira coisa, você deve perguntar, o que eu estou ganhando com isso? Querido, você não vai ganhar nessa proposta aí de amar? Vamos ser bem sinceros, nada, você vai perder muita coisa. Alguém já disse acerca do perdão e eu concordo. Perdão é uma perda. Você não está ganhando nada. Na verdade, você está abrindo mão do seu orgulho, está abrindo mão do seu direito, abrindo mão da sua própria vida para amar alguém. Mas não foi isso que Jesus fez? Não foi isso que ele ministrou ao coração dos discípulos? Então o que eu ganho com isso? Deixa se ganhar para depois. Não pensa o que eu vou ganhar. Eu estou falando isso para os irmãos porque às vezes a gente não pergunta, mas internamente a nossa alma anseia uma resposta. Não é? Por que às vezes a gente para de servir com amor? Porque essa pergunta não foi ainda respondida. Sabe? O que eu estou ganhando com isso? Então lembre-se, em primeiro lugar, nessa parábola, do que os discípulos estão interrogando para Jesus. Aumenta a minha fé. Tal situação, eu preciso, Senhor, entender e compreender o que é serviço. Agora,
Uma outra coisa que eu percebo aqui nessa palavra que a gente tem que aprender, queridos, é o seguinte: a religião, o congregar, o estar na igreja, não pode ser visto por mim e por você, essa atitude de vir à igreja, como um resultado de mérito ou até mesmo demérito. Por que razão? Se nós fizermos isso, pensarmos que estamos na igreja porque há um status por detrás, nós vamos receber, quem sabe, um elogio, nós vamos ser destacados dentro da sociedade, nós vamos ter louvores de pessoas. Se nós temos esse entendimento, a resposta é que nós vamos dar com os burros na água. Engana-se aquele que vai pensar que ter louvor de pessoas sustentará o seu ministério por muito tempo, porque na verdade não sustenta. Nós vamos nos decepcionar uns com os outros, nós vamos ter um momento de falência relacional com pessoas, nós vamos ter um momento que nós vamos nos sentir muito sozinhos, e é nesse momento que Deus vai falar conosco: você fez tudo errado. Não era esse o propósito, não era esta a mensagem de mim para o seu coração. Há uma canção que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, até com base no que nós já falamos, né, que servir a Deus é amar e perdoar. Aí você pensa que você não tem mérito em estar servindo. Essa canção ela fala o seguinte: o meu direito, qual que é o meu direito? É de não ter direito algum. O meu querer, qual que é o meu querer? É senão somente fazer o teu querer. E ele ainda diz mais, o autor dessa canção: para isso eu empenho a minha palavra. Eu entendendo e compreendendo esta verdade do não mérito, eu vou me empenhar a fazer aquilo que é o meu dever. E aí nós concluímos aquela mensagem de Paulo, quando ele conclui esta proposta de não se envaidecer, de não querer ter mérito no ministério. Ele fala: eu não sou aquele mais que vive por mim mesmo. Eu vivo, agora é para o Senhor. Não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Eu aprendo aqui também, queridos, até com base nessa questão de que religião não pode trazer mérito para mim e para você, que quando eu olho para mim e para você, eu vejo uma disparidade muito grande. Somos iguais, talvez em essência, carne e osso, pó, alma, corpo, mas nós não temos a mesma habilidade. Nós não temos a mesma personalidade. Nós não temos o mesmo destino, podemos assim dizer, e temos vidas diferentes. Mas nós não podemos olhar com base nesta visão de servo e escravo, essas diferenças, e permitir que essas diferenças elas nos atrapalhem no serviço. Eu vejo que no ministério de Jesus houve ali um contexto um tanto constrangedor. Para Jesus primariamente, mas constrangedor entre os apóstolos. Porque chegou um momento que alguns queriam estar em destaque. Olhando, obviamente, que Jesus tinha ali uma intimidade maior com alguns. Então, porque esses alguns que tinham uma intimidade maior com Jesus, não tinham humanamente dizendo o direito de chegar para Jesus: olha, eu quero uma recompensa maior. Eu quero, de fato, confirmar esse privilégio. Então, era um momento muito propício, né, deles chegarem ali, João e Tiago, para Jesus, mediante que eram também os íntimos de Jesus, e falar: olha, então agora, já que nós estamos sempre juntos com o Senhor, quem sabe orando nos montes, quem sabe tendo um particular, quem sabe sendo apacentados pelo Senhor de uma forma muito, vamos dizer, muito próxima, e nós queremos agora rever a nossa parte.
Senhor, permita que lá na glória, no seu trono, eu, quem sabe, Tiago, vou sentar à direita ou à esquerda e o João vai sentar também à esquerda ou à direita. Nós queremos receber aquilo que nós temos como direito. E aí eu quero ler esse texto com os irmãos, porque é muito importante a gente ver as entrelinhas desse texto, para a gente entender, queridos, que não é essa a proposta correta de igreja, não. Olha o que está lá em Marcos 10. Marcos 10. De 35 a 45. O que diz lá? Então se aproximaram dele, Marcos 10, 35 até o 45. Se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. É mais uma imposição do que uma petição. Senhor, nós estamos plenamente convictos do direito que nós temos. Inclusive, ele lhes, versículo 36, Jesus então, com base nisso, lhes perguntou: que quereis que vos faça? Sem dar nenhuma resposta, porque Jesus já sondava o coração, ele não vai ali, né, se meter numa situação conflitante, ele tem que saber o que está por detrás. Agora, olha só no versículo 37, para confirmar o que estava no coração daqueles discípulos, eles responderam a Jesus: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Mateus capítulo 20, se não me engano, vamos abrir lá esse contexto, quer ver? Abra comigo lá Mateus capítulo 20. Tem uma expressão diferenciada disso aqui, quer ver? Mateus capítulo 20, eu vi esse texto, mas eu não anotei qual que era ali, acho que é Mateus mesmo, ou era numa outra situação. Vê? Mateus capítulo 20, versículo 20. Não, aqui já é, no caso, a mãe desses dois apóstolos, né? A mulher de Zebedeu, que chega até Jesus. É o mesmo contexto, mas enfim. Mas a expressão aqui é mais ou menos a seguinte: Senhor, nós queremos ter convicção de que o Senhor vai responder positivamente a nossa questão. O Senhor vai dar um sim para aquilo que está no nosso coração, não é? É mais ou menos isso. E Jesus, então, que quereis que vos faça? Então eles falam: permite que na sua glória nos assentemos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Versículo 38 agora então, de Marcos 10. Volta lá. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Aqui nós percebemos que beber o cálice que eu bebo, o cálice aqui é o cálice do sofrimento, o cálice que levaria Jesus para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Beber o cálice de sofrimento, os discípulos poderiam sofrer, inclusive esses dois apóstolos, eles foram martirizados. Eles poderiam participar do sofrimento, sofreram por amor a Jesus. Agora ele fala também: vocês podem também receber o batismo com que eu sou batizado. Esse batismo aqui é aquela ideia de Jesus, quando ele foi com João Batista ter com ele no Rio Jordão para ser batizado, e João Batista ele fala: você é muito maior do que eu, enfim, você que deveria estar me batizando. Jesus fala: não, para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a lei, para que se cumpra o propósito de Deus, eu tenho que ser batizado por você. Enfim, há uma proposta aqui de obediência. Obedecer à lei, obedecer os preceitos, obedecer à ordem. Então, queridos, essas duas coisas os discípulos podiam fazer, não só Tiago e João, como os demais. Podiam tomar do cálice, o sofrimento, sofreram, inclusive morreram por amor a Deus, e podiam também obedecer, porque o Espírito Santo estava com eles, eles tinham capacidade de andar na lei. Versículo 39 continua dizendo: disseram-lhes: podemos, entendendo o que Jesus estava dizendo, e não, podemos.
E tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. E quanto, porém, então, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Aqui eu abro um parêntese, querido irmão e irmã, para entender comigo, para entender com você aqui o seguinte, abro um parêntese aqui. Veja bem, haverá um tempo em que esse destaque de servo vai ser manifestado. Mas não é que não. Se houver um lugar onde nós vamos ser recompensados, recompensa verdadeira não é aqui. Olha, Tiago e João, eu sei que vocês são muito meus amigos. Estão andando comigo, estão observando os meus sofrimentos, estão andando a segunda milha, a terceira, a quarta, vocês estão de parabéns. Mas não cabe a vocês, nesse momento, ter certeza de que lá vocês vão ser mais recompensados, não. Porque a história continua. Haverão ainda muitos mártires. A história da igreja não termina com vocês. Então, isso não cabe. Qual que é o problema disso? Você só estar lá já é bom demais. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Mas há um ensinamento aqui, queridos. Não devemos, queridos irmãos, almejar estar acima de alguém. Não há necessidade. E não há princípio bíblico aprovado por Deus em quem faz esse tipo de coisa. Jesus está aqui repreendendo esses homens. Vocês estão errados. Vocês estão querendo me pedir uma coisa que eu não posso conceder a vocês, não cabe a mim, cabe ao Pai. Eu vou dizer, vocês estão na linha errada, não está certo. Não é correto pensar assim. E ele continua então descrevendo esse princípio, a partir do versículo 41, do erro daqueles apóstolos. Que o que aconteceu aí, queridos, é que os outros apóstolos, os 10, fora o Tiago e o João, eles se indignaram. E o que nós vemos aqui é confusão. O que acontece quando um servo quer ser destacado? Ele vai trazer intriga, ele vai trazer discórdia, ele vai trazer confusão, ele vai trazer divisão no recinto que é recinto sagrado. E foi isso que esta expressão do coração daqueles dois apóstolos trouxe. Eu vejo que houve ali uma discussão imensa, porque alguns estavam se achando já, quem sabe, prejudicados, porque Jesus tinha ali, segundo a mente humana, uma predileção. Ele andava com os três, Pedro, Tiago e João. 2 dos 3 chega e tal, eu quero a minha parte, eu quero ser recompensado. Como que fica o coração dos outros servos? Queridos, isso não é serviço. A partir do momento que eu estou na igreja, o meu ministério deve ser destacado, o meu serviço deve ser elogiado, as pessoas devem ver o que eu estou fazendo, e não só pessoas, mas Deus deve me recompensar. Está tudo errado. Porque não importa, como a parábola dos talentos diz, a quantidade de talentos que eu tenho, o que importa é a minha boa administração. E não quer dizer que eu recebi que eu sou menor do que os 5, não. Querido, é muito sério administrar talento. Eu já disse isso para os irmãos. É muito sério, Tiago e João, vocês estão numa responsabilidade muito grande, porque ele está confiando em vocês uma particularidade. Está entendendo, querido? Está entendendo? Aí o que acontece? A grande questão é que agora Jesus, a partir do versículo 42, ele vai responder àqueles homens, Tiago e João, como que é serviço segundo a proposta de Deus. Mas Jesus chamando-os para junto de si, depois num particular, novamente, tal, aquela discussão, os discípulos ali, quem sabe interrogando a atitude de Tiago e João, mas Jesus chama os dois num particular e disse o seguinte para eles: olha, Tiago e João, sabeis que os que são considerados governadores nesse mundo, governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Há governo, autoridade, há súdito na terra. E nessa questão de governo, autoridade humana, há lá os seus méritos e deméritos e por aí vai.
Mas entre vós, versículo 43, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. A questão, queridos, que rebenta com a obra de Deus, sabe o que é? É uma palavra muito simples. Sabe o que destrói o reino de Deus na terra? E, na verdade, o reino de Deus, ele é confirmado através de vidas de pessoas. Sabe o que destrói o reino de Deus? Igrejas locais nos dias atuais. A palavra é muito séria e muito simples de entender. Política. Política. Simples, você entende perfeitamente. Interesses. Pessoas que querem sobressair. Pessoas que querem marcar um território. É como um cachorrinho que está aí. Você já viu alguns cachorrinhos que você está andando na rua aí e ele passa latindo para você? Por quê? Porque ele é o território dele. Né? É o território dele, você passa e está sendo um intruso. Então, queridos, entre os homens, nós estamos em ano de política. Há essa questão, né, de um desmerecer o outro, de um invalidar o outro, um querer sobressair sobre o outro. Mas no reino de Deus isso é inconcebível. Porque não é essa a proposta de servo. Servo é servo, escravo não tem que ter recompensa, não tem por que sentar na mesa e ser servido, não. O tempo que nós estamos aqui, queridos, é dispor o coração. É fazer o que é preciso ser feito. Né? Eu passei para os irmãos uma canção, não sei se você chegou a abrir o seu WhatsApp. Eu até fiz uma chamada para o pessoal vir, porque aquela canção, para mim, ela é tudo. Reflito naquela canção sempre. Peço a Deus, me dê graça para que eu possa cumprir o propósito do Senhor. Eu vou estar lendo ela aqui para você, preste bastante atenção. Essa canção dos vencedores por Cristo, ela fala muito ao coração. Lembra que eu perguntei para você, no início do nosso estudo aqui, será que nós estamos servindo de forma autêntica? Será que o nosso coração está realmente voltado para Deus como deve estar? Então essa canção fala assim: quem é que pode te garantir que esse teu jeito de servir a Deus seja o melhor? Não, porque eu não perco, né? Nada, eu estou em todas. Eu faço tudo conforme manda o figurino. Mas o que está no coração? Quais são as intenções? Aonde você quer chegar com isso? Porque eu vejo que aí também é uma questão muito importante. Porque quando eu estou firme na obra de Deus, quando eu estou disposto a servir a Deus, eu tenho que entender o que está me levando a fazer isso. Será que eu não estou querendo também ser elogiado? Ser recompensado? Então é nessa premissa. Quem é que pode garantir a você que esse teu jeito de servir a Deus seja o melhor? Aí veja bem, ele vai descrevendo esse tipo de servo. Seja o mais leal, um padrão acima do normal. De onde vem tanta presunção? De ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus. Crente nota 10, superior acima dos fiéis. Agora já há uma conclusão. Pobre, pobreza de espírito, pobreza de servo. Pobre, esse entendimento que não vem do céu, é fraco discernimento, frágil, e aí nós temos o nome da canção, que é falso véu. Sabe aquela liberdade que a pessoa acha que tem, porque o véu se rasgou de alto a baixo, mas na verdade o que ela está fazendo não é nada fruto da graça, fruto do amor de Deus, fruto da ação de Deus no Espírito. Não, é um falso véu, uma liberdade que na verdade ela não deveria nem ter. Isso desagrada a Deus. Falso véu. Aí com isso então continua. Tenta, olha só a ideia aqui, o conselho do autor dessa canção para esse tipo de servo. Você está tentando encobrir em vão teu lado animal. E o que vem com tudo isso, queridos? É o que está acontecendo aqui no contexto de Marcos 10, que nós lemos aqui. Vem luta, perseguição, tanto desejo mal, que resulta em confusão, que resulta em divisão. E você está servindo a Deus de verdade. Conclui-se assim: se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre mansidão. Mostre mansidão de seu caminhar. Seja gentil, seja honesto,
inclusive no olhar. Termina assim dizendo o autor dessa canção. E a diferença, queridos, que existe em nós, todos nós somos poeiras vindas do mesmo chão, a diferença que existe em nós é somente o amor que nos alcançou. Graça imensa e imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou. Graça imensa, imenso perdão. Então você, como servo, não vise recompensa, porque se você visar recompensa, você vai procurar trabalhar um serviço, olhando para as pessoas, querendo ser elogiado por pessoas, querendo ser visto por pessoas, e você vai ser um causador de divisão, porque o seu coração vai se amargar, o seu coração vai endurecer, você vai cair nesse âmbito da politicagem, porque o seu interesse não é Deus, é você. Por que as igrejas dividem, irmãos? Por que os membros não permanecem? Não porque a igreja está errada, não porque Deus está errado, é porque os interesses são escusos. Os interesses são escusos. Não glorifica a Deus. E estão servindo. E Deus permite. Estão servindo, estão ministrando, estão manifestando a obra de Deus. E Deus permite por quê? Porque o reino dele está além dessas coisas. Agora haverá um dia do juízo, queridos. Aí eu volto aqui para Tiago e João. Qual será a recompensa? O que nós vamos ganhar? Queridos, Deus ele é um grande arquiteto. Eu entendo assim, sabe? Deus é um grande arquiteto. Ele não vai permitir que essas coisas desfigurem a obra dele, não. Ele é o dono da igreja. Ele vai dando corda. Ele vai permitindo a ação dos homens, na sua ignorância, na sua imbecilidade. Mas eu não quero estar no meio disso, irmãos. Eu não quero. Eu quero que você também compreenda isso. Saia disso. Aprenda isso nesta manhã. O que vai realmente levar você a ser um servo autêntico é amor. É somente o amor que nos alcançou, porque somos todos poeiras vinda do mesmo chão. Graça imensa, inclusive, esse amor é graça. Tiago e João, isso é graça. Não é porque vocês são bonitinhos, bonzinhos, temperamento bom que Jesus chegou lá para vocês, não, vocês são, né? Como discípulo amado, discípulo do amor, é por causa disso que eu estou junto de vocês. Não, é tudo poeira, querido. E se não entender isso, os discípulos, os outros, vão ficar muito indignados. Por que eu não recebo a mesma coisa? Vamos pensar aqui uma coisa, irmãos. Analise comigo um detalhe. Por que um servo que quer ser reconhecido, por que um servo que quer ser autenticado, que quer ser elogiado, que quer receber das pessoas mérito, por que esse tipo de servo não está de acordo com a verdade de Deus? Por quê? Porque por mais que ele fale de Deus, por mais que ele ministre as coisas de Deus, por mais que ele tenha convicção da verdade, seja fiel aos princípios da verdade, ele está procurando atrair a atenção não do próprio Deus na sua caminhada ministerial. Ele está chamando a atenção mesmo de pessoas. Um servo que chega a esse estágio aqui, eu vou dizer uma coisa para você, é um servo que na verdade não ora. É um servo que não se consagra. É um servo que procura ser o máximo correto, mas na sua própria força, e para que as pessoas vejam a sua perfeição, o seu empenho, a sua habilidade, o seu dom. E ai de alguém se não ver a minha expressão ministerial. Não, eu saio da igreja. Não me valorizaram. Não me deram valor, vai ter alguém que vai me dar valor. Se o pastor não me compreendeu, se o pastor não me elogiou, se o pastor não me recompensou, e eu pergunto para você, aonde que fica Deus nessa história? Como fica o coração de Deus, queridos, com esse tipo de servo? Mas aí você, como essa parábola nos diz, porque olha só, volta lá no capítulo 10 de Marcos.
capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17 de Lucas. Agora, observa aqui comigo. Vamos firmar aí no versículo 9. Porventura terá de agradecer ao servo esse senhor, porque esse fez o que lhe havia sido ordenado? Queridos, essa pergunta, querendo ou não, ela pode vir a calhar no nosso coração. A gente pode, em qualquer momento da nossa caminhada com Deus, servindo a Ele, a gente pode pensar nessa recompensa. Agora, por que essa pergunta ela vem num contexto de servo escravo? Porque, inclusive, esta pergunta, ela é uma pergunta inadmissível. Um servo que entende que quer servir a Deus de forma escrava não vai fazer esse tipo de pergunta. É aquele que vai suportar todas as agruras, as dificuldades, as intempéries do ministério, mas ele não vai perguntar no sentido de receber recompensa, né? O que eu ganho com isso? É o nosso ponto primeiro aqui do estudo. Porque ele já tem a resposta. Eu já tenho a resposta. É uma missão, não é recompensa. A missão, ela vai acima, muito além da recompensa. Ser servo é muito mais, queridos, do que você receber uma recompensa. Eu creio que Jó entendeu isso, né? Quando ele perdeu tudo, ele fala: eu vim nu e saí nu, Deus tomou, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Isso é integridade de servo. Agora, um detalhe nessa parábola também, que é muito interessante, porque você observa a imagem do Senhor, parece um Senhor tão duro, né? Porque, pera lá, ele manda o cara trabalhar o dia inteiro, chega em casa, tem que preparar o banquete, e depois que serve você só para depois ele ser servido. É claro que a parábola, o foco dela não é tanto o Senhor, é mais o servo, né? A expressão do servo mediante esse contexto. O que ele vai responder ao seu Senhor mediante a isso? Mas esse Senhor, alguns podem pensar, não, mas será que esse Senhor que equipara ao Deus que nós servimos, ele tem esse caráter? Que parece aqui um ditador, que parece aqui um homem completamente desamoroso, será que é isso? Não. A resposta é não. E sabe por quê? Porque aquele que é Senhor, ele primeiro se faz servo. Para que ele esteja hoje na glória, ele precisou se esvaziar. E se esvaziando, ele deu a expressão mais importante para os seus apóstolos, quando ele lavou os pés dele, falando: olha, é isso que é a dádiva do serviço. E Pedro falou: não, eu não sou digno. Se você não é digno de eu lavar, então você não tem parte comigo no reino. Porque o reino é isso, é serviço. Então, querido, só você ler lá Filipenses 2, de 5 a 10, aquela expressão maravilhosa: ele não usurpou a glória, ele esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, assumindo a forma de servo, o mesmo servo que é traduzido aqui, doulos. Em Lucas 17, é o servo lá também de Filipenses 2, ele foi escravo do Pai, se possível passa de 1000 cálices, mas não seja a minha vontade. E aí nessa discussão dos discípulos em querer ser cada um melhor que o outro, você vai voltar comigo lá em Marcos 9. Marcos 9. A partir do versículo 33. Aqui não são Tiago e João apenas que estão discutindo qual é o melhor lugar na glória. Aqui é todo mundo. Então aí eu entendo também que essa discussão não ficou só nos privilegiados ali, né, que estavam próximos de Jesus, não. Todos eles estavam querendo esse lugar de honra na presença de Deus, na presença de Jesus. E tendo eles partido para Cafarnaum, diz o texto, estando ele em casa, interrogou os discípulos, eu entendo aqui, né, todo o colégio apostólico, de que é que decorria pelo caminho.
Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, sabendo daquilo, vamos ver o que vai acontecer. Ele, assentando-se, ele chama então os 12, agora não só mais dois, e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e será servo de todos. E aí ele traz uma criança, coloca no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Você lembra lá quando eu disse na parábola que esse servo que não vai fazer uma pergunta para o seu senhor, no sentido, o senhor não deve me recompensar do que eu fiz? Esse servo, no versículo, lá em Lucas 17, no versículo 10, quando lá no final da parábola, ele vai chegar à conclusão do seguinte: eu não fiz nada mais que o meu dever, eu sou um servo inútil. É exatamente essa expressão que Jesus está falando aqui, que o servo tem que ser como uma criança. Criança humilde, entendendo e compreendendo, queridos, que a glória do serviço, a recompensa de tudo que se faz, não é minha, mas é de Deus. É por isso que ele trata aqui de criança, nesse contexto que os discípulos estão lá se degladiando para saber quem é o maior entre eles. Vocês têm que ser como criança, humildade, simplicidade. Eu não fiz nada mais que o meu dever, porque eu sou um servo, no sentido de utilidade minha, de mim mesmo, para mim mesmo, eu sou nada. Se não for a graça de Deus na minha vida, se não for o poder de Deus na minha vida, irmãos, se não for a unção de Deus, a glória dele, o que é um homem? O que seria os apóstolos? O que seria dos missionários? O que seria da igreja, irmão? Por isso é uma inutilidade aqui, porque aponta para a graça, é graça de Deus. A graça de Deus nos leva, queridos, a esse ambiente de amor. E aí, quando eu penso nesse fazendeiro, que foi o meu exemplo maior de servo, que é Jesus, que esvaziou-se de toda a sua glória, cabe a ele, então, uma vez que ele é o meu modelo maior, cabe a ele fazer as suas exigências. Ele pode exigir todas as coisas, mas cabe a mim, então, mediante a isso, não questionar, não reivindicar, cabe a mim obedecer. E a exigência de Jesus parece até que ele está querendo que a gente faça muita coisa, né? É isso que Jesus quer, que você faça muita coisa, mas muita coisa mesmo. Uma agenda cheia, ministerialmente falando, que se assim for, que seja, né? Tempo integral como eu estou. Mas, queridos, o que Ele quer de mim e de você, os mandamentos dele não são penosos, porque o que Ele requer de mim e de você é simplesmente essa dedicação de amar, instruir, né? E apacentar pessoas. Aí quando eu penso isso, que realmente ministério, eu cuidar de vidas, eu não só estou fazendo a coisa certa, mas eu estou entendendo que eu estou cuidando não para mim, eu estou cuidando é para Ele. Você entende onde a vaidade ela acaba? Quando a vaidade ministerial ela acaba? Quando você está servindo pessoas. Servindo de verdade. Não é se exibindo, não, é servindo. Tem uma diferença enorme de servir e de se exibir. Aí sim, não tem como você se envaidecer. Porque o amor, ele não envaidece. O amor não me deixa envaidecer quando é amor. Agora, se perder o amor, querido, acabou. Não tem jeito não. Aí você vai para um outro ângulo que não é o ângulo de Deus. Só para a gente concluir aqui, qual seria então a recompensa, queridos, que nós podemos olhar para ela, como já mencionamos aqui, em termos de eternidade, não aqui na terra? Porque enquanto estamos aqui, embora somos muito recompensados, Deus é fiel, Ele nos guarda, nos supre, nos sustenta. Mas esta recompensa, vamos pensar principalmente a recompensa celestial, inclusive servir a Deus, que é uma dádiva, é um deleite, é prazeroso, é maravilhoso estar na casa de Deus, a recompensa de sermos inclusive filhos de Deus. Tudo isso, então, para concluir, para fechar aqui com os irmãos, tudo isso é fruto da graça.
e nunca mérito humano. Sabe por quê? Porque graça é favor imerecido. E se você entende que um servo escravo, como foi mencionado aqui na parábola, que ele serve ao seu senhor, que não deve nem, inclusive, questionar esse serviço, escravo é aquele que não tem direito. Eu vou servir não olhando para os meus direitos, eu vou servir como fruto da graça que não só me capacita, mas também um dia me recompensa. E essa recompensa é maior na glória. E eu vou caminhar servindo a Deus, entendendo que eu não vou ser confundido. Os discípulos aqui, Tiago e João e os demais, não precisavam estar preocupados com isso, queridos. Se eu creio na fidelidade de Deus, eu nem vou servir por razão de receber, não. Eu creio que eu estou servindo, eu estou fazendo a obra de Deus, dia após dia eu estou me envolvendo naquilo que precisa ser envolvido, o reino de Deus, a obra de Deus, e o que vai acontecer depois não importa, não importa. Mas eu sei que meu Deus é fiel. Isso também tem que ficar no nosso coração, não é verdade? Porque isso nos inspira a fazer o melhor para Deus. Mas mais uma vez eu volto a te dizer, faça o melhor, mas faça da maneira certa. Faça com o coração correto, com a intenção correta. Faça para Deus como um servo que não tem o que se reivindicar. Faça para Deus, para a glória dele, Ele vai te recompensar. Amém? Juliana, vem então fazer a leitura.